Intentona comunista, para você que gosta de resumos rápidos para as provas. Intentona se remete a algo impensado. Assim, a mídia da época definiu esse movimento que ocorreu no período constitucional da Era Vargas. Como vocês sabem, né, como visto no último mapa, a Era Vargas foi dividida em 3 fases. E esse movimento aqui ocorreu no período constitucional. Bom, o que foi a intentona comunista? Foi uma tentativa de golpe em Vargas para tirar Vargas do poder e implantar o comunismo. Quem fez parte desse movimento? Militares e civis que eram adeptos aos ideais da Aliança Nacional Libertadora, que era tida como ilegal pelo governo Vargas. Luiz Carlos Prestes era o líder da ANL e também líder do Partido Comunista do Brasil. Como vocês sabem, Luiz Carlos Prestes ele foi tirado do poder, né? Ele ganhou as eleições, mas devido à Revolução de 1930, ele foi tirado do poder e Vargas assumiu o lugar de presidente. Então, Vargas foi tomar partido da Aliança Nacional Libertadora e tornou seu líder. E se tornou líder, aliás. E por que a intentona comunista aconteceu? Porque o Brasil estava dividido em Aliança Nacional Libertadora e Ação Integralista Brasileira, que eram como se fosse a direita e a esquerda do país, tá? Tinham pontos de vista diferentes e não concordavam com o governo de Vargas. Então, a ANL fez a intentona comunista para poder tirar Vargas do poder e a Ação Integralista Brasileira provocou o levante integralista para tentar se colocar na presidência, né, como governantes do país. E onde começou a intentona comunista? Foi um evento que explodiu em Natal, Rio Grande do Norte. Isso porque alguns soldados iam ser expulsos, né? E aí o 21º Batalhão de Caçadores ficaram muito bravos com isso e começaram a revolta, tá? Os que eram adeptos à ANL iniciaram essa revolta lá em Natal. Se juntaram com civis também, adeptos a essa ideologia, e tomaram batalhões, bancos, enfim, rodoviárias e outras empresas, outros locais da cidade de Natal, inclusive também tomaram a sede onde o governador governava a cidade. Então, eles conseguiram se colocar no poder e ficaram lá mandando na cidade. E também tomaram cidades vizinhas. O governador fugiu e eles ficaram lá comandando tudo. Eles liberaram dinheiro, liberaram passagens gratuitas, por exemplo, a fim de que os civis aderissem ao movimento. Até então, ok, estava dando tudo certo o plano deles. No entanto, não teve apoio das outras cidades, né? Dos outros estados do Nordeste não houve apoio, chegou às tropas varguistas e aí eles foram perseguidos e presos, então não deu certo. E aí, como eclodiu em Natal, e sem a aprovação da liderança, eles não foram contrariados, né? Mesmo assim, eles não foram contrariados e aí foram ordenados que os outros grupos, as outras regiões também se rebelassem e aderissem a esse movimento que Natal iniciou. Entenderam até aí? Espero que sim. Só que aí acabou assim, né? O movimento em Natal. Aí veio Pernambuco, que começou a aderir também à rebelião. O 29º Batalhão de Caçadores aderiram à intentona comunista e juntamente com civis também. No entanto, eles também foram contidos. Esse movimento deles acabou lá no Largo da Paz, porque chegaram tropas, soldados do governo Vargas e também tropas legalistas de Alagoas e da Paraíba para conter essa revolução em Pernambuco. E a outra capital que aderiu ao movimento foi o Rio de Janeiro,
o 3º Regimento da Praia Vermelha e a Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos também aderiram ao movimento. No entanto, eles não contavam que Eurico Gaspar Dutra sabia de tudo. Ele era o sabe-tudo, como eu coloquei aqui. Ele sabia o horário, o local, ele sabia a posição desses revoltosos. E aí ele se colocou, né, arrumou seus soldados e se colocou onde ia iniciar esses movimentos, ia eclodir esses movimentos no Rio de Janeiro e acabou com a festinha deles, né? Botou todo mundo no bolso, todo mundo no seu lugar, e aí não teve revolta no Rio de Janeiro para se espalhar por tantos dias. Então, a intentona comunista ocorreu nessas 3 capitais e foi prontamente acalmada, né? E por que a intentona deu errado? Porque eles não tiveram apoio. Em local nenhum eles tiveram apoio. Embora militares das capitais eram esperados para que apoiassem o movimento. A população também, que estava descontente com o governo Vargas, também era esperada para apoiar esse movimento. Eram muitas pessoas, no entanto, eles não foram adiante, eles não tiveram apoio. E aí foi facilmente combatida, né? Não teve como se espalhar. E quais foram as consequências da intentona comunista? Muita repressão às pessoas que eram consideradas de esquerda. Além disso, fortaleceu o governo de Getúlio Vargas. Ele instaurou logo depois o estado de sítio e em seguida ele decretou o Estado Novo, ou seja, ele acabou com o seu governo democrático, o período democrático dele acabou. Ele fechou o Congresso, fechou o STF, anulou a sua Constituição, anulou a democracia e instaurou um período de violência, censura e autoritarismo que nós conhecemos como a ditadura varguista. Isso foi a intentona comunista. Resumidamente, é isso. E se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa aqui nos comentários outros mapas que você queira visualizar. Deixa o teu like também e até o próximo.